6h18, você está ouvindo na Noite Ipanema. Como acontece toda terça-feira, a gente tem um espaço chamado Mercado de Trabalho. É uma oportunidade para você refletir sobre sua carreira profissional, quem sabe ouvir um pouco mais sobre outras experiências, saber como é que tá o mercado em outras áreas. E hoje, como é o dia do vendedor, como a gente já falou no Máquina do Tempo, a gente vai conversar agora com um corretor de imóveis, que não deixa de ser um vendedor, obviamente, é o responsável por vender, seja terrenos, os bens imóveis, vamos dizer assim. Quem tá na linha com a gente é o Bruno Joia. E aí, Bruno Joia, boa noite. Tudo jóia, Tiagão, beleza, sempre jóia, né? Sempre jóia, sempre jóia. Joia é sobrenome ou você é aquele vendedor que já tem até nome artístico, cara? Não, antes fosse, eu não tô nesse nível não. É sobrenome mesmo, é Roia, é espanhol, né? Ah, Roia. Mas é jóia, é que é com Y, mas não muda muito não. Não muda muito não, tá certo. Parabéns pelo seu dia, viu, Bruno? Muito obrigado, parabéns a todos, né? Maravilha. Todos os vendedores desse Brasilzão nosso. Até porque o cara, para ser bem sucedido em algum momento na vida, ele tem que vender alguma coisa, nem que seja o seu serviço, vender o seu marketing pessoal, alguma coisa o cara tem que vender. Não é o corpo, Luizinho, tire essa coisa maquiavélica. Eu sei que você ia, eu te conheço só há uns 15 anos. Vamos lá. Bruno, como é que é a rotina de um vendedor como você, um corretor de imóveis? Você tem que se adaptar à agenda dos clientes, é muito corrido, como é que é a sua realidade hoje? Ah, com certeza, né, Thiago? Hoje em dia a gente tem que estar bem atento ao que o cliente está precisando, né? Hoje em dia você tem que saber exatamente a necessidade dele, qual é a dificuldade do cliente para você trazer soluções para ele. O ramo imobiliário é um ramo bom, né, cara? É muito bom você poder vender, não só o ramo imobiliário como qualquer venda. Acho que toda pessoa já começa sendo um bom vendedor aí desde o começo, desde jovem aí se vendendo, fazendo amizade, é bem por aí mesmo. Maravilha. Tem que se adaptar mesmo e ir pra frente. Bruno, e dizem que um bom vendedor é aquele que tá sempre sorrindo, sempre tem um olhar positivo em cima do cliente. Por exemplo, o cara tá olhando a casa, mas tem uma infiltração aqui. Aí você já vira e fala, não, mas só passar uma massinha, isso aqui não é nada. É bem isso, cara. Não, tem que ser bem honesto, viu? Pra você trabalhar com imóvel tem que ser bem honesto. Você fala passar uma massinha aqui, eu quero passar uma massinha na sua cabeça. O carro parece uma pizza e os caras estão empurrando pra levar embora. Feliz da vida, né? Honesto. Não, tem que ser bem honesto. Mudou um pouco essa realidade, que eu já presenciei um negócio desse. O cidadão foi comprar um carro, né? O carro não pegava, os caras deram um tranco no carro e o cara saiu feliz da vida. Mudou um pouco, hoje o cliente é mais exigente? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, se você não for um profissional, você não consegue ficar no ramo, né? Hoje em dia você tem que sair bem, você tá falando negócio de você tá sempre com o sorriso no rosto, sempre pronto para atender, é bem isso mesmo. Você vai trabalhar com vendas hoje, se você não tiver uma energia bem legal mesmo, tiver carregado para trabalhar, você não consegue. Você tem que gostar do que faz também, né, Thiago? Tem que estar bem por dentro do que você quer fazer mesmo. Maravilha. Mas mudou bem, essa realidade mudou bastante, sim. E Bruno, a gente até comentou há umas 2 semanas atrás, um mês atrás, não vou me lembrar certamente, teve o dia do corretor de imóveis, e eu falei que é uma profissão hoje onde muitos estão migrando para essa área, né? Justamente por conta do boom imobiliário, em cima da porcentagem, não é algo que você ganhe no volume, mas você pode acabar ganhando no valor total do negócio fechado. Tem muito amador hoje, infelizmente, nessa área, ou ainda existe uma seleção natural de quem realmente nasceu para isso, Bruno? Olha, Thiago, existe bastante amador. Existe muita gente hoje, veja bem, o Cresce forma muitos corretores hoje que não são capacitados para trabalhar com o mercado imobiliário, né? Você vê hoje de 500 que se formam, 350 já tem segundo grau, já optaram por um outro ramo. E mesmo assim, por aventurar, eles acabam achando que virar corretor, eles vão acabar ficando ricos e é um trabalho fácil, vou vender uma casa ali, ganho muita grana e assim vai. Não é. Mas por seleção, o que acontece? Os mais fortes ficam, que é as pessoas que realmente têm o dom para venda, porque a venda é uma arte, né? Para você saber vender bem, você saber falar bem, se enturmar bem, ter bastante amizade, não é tão fácil assim não. Então por seleção natural, acaba que só os fortes ficam. Né? E a venda é persistência, né? O cidadão já nasce vendedor ou ele consegue ao longo do tempo se formar um bom vendedor? Ao longo do tempo eu acredito que ele se torna um bom vendedor, mas com bastante persistência. Com bastante persistência e treinamento e perseverança, porque você nasce um vendedor, para você fazer uma amizade você precisa ser vendedor, você precisa se vender você próprio, você precisa falar como você é, você precisa
né, vender o seu produto, você está se vendendo para você conseguir qualquer coisa. Para arrumar uma namorada, um namorado também? Para vender uma namorada, para arrumar um emprego, você precisa se vender, tudo envolvido com venda. É claro, né, algumas pessoas acabam gostando bastante de conversar, fazer amizade, relacionamento, tete-a-tete, e se dão bem na corretagem, se dão bem nas vendas em si, né. Mas eu acho que é algo bem natural mesmo, é da pessoa, sim. Se ela quiser levar isso adiante, ela só aprimorar e bola pra frente. Maravilha, esse foi o Bruno Joia, corretor de imóveis, o nosso primeiro personagem de vendas dessa noite. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Leandro Lopes. Então, Bruno, obrigado, viu, cara? Obrigado por nos atender nesse final de noite e seja bem-vindo ao Na Noite Ipanema, cara. Fique à vontade sempre que quiser falar alguma coisinha com relação ao seu mercado, que tenha uma indicação bacana para fazer, procura que a gente tá aberto, viu? Muito obrigado mesmo, Bruno. Obrigado a você, Tiagão. Obrigado, Luizinho. O Cris Paiva que não tá presente aí, mas vocês mandam bem sozinhos também. Valeu. Obrigado. Claro, e também um viva aí para todos os vendedores também, né? Que hoje é o dia deles, que sejam todos felizes, que persistam. Tem que persistir muito. Eu gostei dessa, né? E um viva, só faltou falar e um salve, mano. Aí ia ser na outra rádio lá. E um salve, mano. É nóis, um abraço. Valeu, até mais. 10h24, a gente vai pra uma rápida música e já volta com o Leandro Lopes ainda falando de venda no Na Noite Ipanema. Na noite. 10h28, nesse 1º de outubro, dia do vendedor, a gente resolveu fazer um mercado de trabalho diferente, conversar com 2 profissionais da área de vendas. A gente já conversou com um corretor de imóveis, o Bruno Joia, foi bem legal, foi joia a entrevista dele, ou foi roia, como ele explicou, e agora a gente vai conversar com o Leandro Lopes, ele que é vendedor de automóveis atualmente, tá no grupo Abrão Reze, mas ele já trabalhou com mídia impressa, com rádio, me chamou a atenção no currículo dele, Luizinho, trabalhou vendendo EPIL, a famosa... Nossa! Esse merece. Esse é o digno. Muito boa noite, Leandro. Tudo bem, querido? Tudo já é você? Maravilha. Vender EPIL é só para os fortes, né, cara? Ah, nem fale. Numa época dessa ainda? Não, mas como é que foi? Faz muito tempo, cara? Como é que era Faz o um lance? ano que eu saí de lá, né? E é um segmento assim... Porque assim, você trabalha várias cidades, né? Trabalhamos em Sorocaba, Ribeirão Preto, São Carlos, né? E... A força que ela tem, por exemplo, em Ribeirão Preto, ela é absurda. Mesmo Entendi. com a internet. A internet é muito forte, mas a lista fala muito alto lá também. Cultural, então, o negócio? Também. E também aquele negócio de tradicionalismo. O pessoal está acostumado, ele acha que na lista ele consegue achar o produto dele mais rápido do que na internet. Tá bom. E muita gente consegue mesmo, né? E outra coisa, ainda dando valor à lista, às páginas amarelas, vamos dizer assim, durante o tempo que minha mãe sempre teve comércio, que ela anunciava na páginas amarelas, sempre dava retorno, então era um bom produto. Mas, Leandro, vamos ao nosso papo de hoje. O bom vendedor é aquele que pode vender qualquer coisa, cara? Então, na minha opinião, é sim, porque, primeiramente, você tem que acreditar no seu produto, no seu serviço que você está vendendo. Para você, ele sempre vai ser o melhor, né? A partir desse momento, aí você vai exigir, como fala, cada produto exige sua técnica diferenciada de venda, uma etapa, né? E nunca achar que você sabe tudo, pois todo dia você acaba aprendendo alguma coisa, né? Com o próprio cliente, com a própria situação, e aprimorar, fazer cursos, treinamentos, então isso vai se tornar você ser um bom vendedor, entendeu? Maravilha. Leandro, e como que você faz para estar sempre disposto, cara? Como que o vendedor pode fazer para não dar aquele ar de cansado, ou mesmo se brigou com a esposa, ou não conseguiu dormir com o filho pequeno, não conseguir, como é que ele faz para desligar desse mundo e tá focado 100% na venda? O Bruno falou que o vendedor tem que ter uma energia muito boa, e isso com certeza é verdade, né? Mas qual é a técnica para isso? É aquele negócio, a gente fala sempre que tem que matar um leão por dia. O que faz o vendedor ficar motivado para vender? Você tem que vender. Se você não vender todo dia, você tem que vender quase todo dia, porque isso ele faz você se motivar e você faz o seu salário, né? Você depende de comissão para você ganhar, então você tem que saber pautar cada coisa que você está fazendo. E aprimorando o que você falou sobre o vendedor, por exemplo, não tem, né, direito de descansar, enfim, você encontra pessoas em shopping quando você vai passear e normalmente a pessoa pergunta para você. Então é aquela hora que você tem que ser sutil, né, dar o docinho na boca dele, meio que ameaçar, deixar ele com vontade, deixar um cartão para ele e no outro dia seguinte você liga para ele. Fazer aquela venda parcelada, vamos dizer assim. Luizinho, tem pergunta?
Tenho sim. O vendedor é o cidadão que precisa estar ali atento a tudo. Ele tem que, além de saber o que ele está vendendo, é também importante ele saber o que o outro concorrente também tem. É isso ou eu estou enganado? Sim, você tem que conhecer o seu produto primeiramente. A primeira coisa que você faz quando você vai vender um produto, você acreditar que, como eu falei, né, ele é o melhor produto, você tem que conhecer o produto e você tem que conhecer o produto do concorrente, porque vai acontecer a comparação, né? Por que o fulano, o produto Y tem isso, o produto X não tem aquilo? Por causa disso. Sempre, né, no meu caso, eu gosto de trabalhar muito assim, com respeito à concorrência. Porém, eu vou mostrar sempre o que eu tenho de melhor a oferecer. Maravilha. Leandro, pra gente finalizar o bate-papo, qual que é o maior erro de um vendedor iniciante e qual que é a dica para quem está começando na área? Um erro e uma dica. O erro do iniciante é que ele tem pressa de querer vender rápido. Então ele não conhece o produto direito, então ele pula etapas na hora da venda, então ele se atrapalha, porque ele quer mostrar serviço porque ele está iniciando. E a dica para quem está começando é o seguinte: primeiro você tem que conhecer muito bem o produto que você está vendendo. Você não pode ter medo de perguntar quando você não sabe de alguma coisa. Você tem que... você vai fazer... Como que eu vou te explicar? E se o cidadão, por exemplo, não sabe a informação, como é que ele deve proceder? Você pode falar que você não sabe. Você vai falar para ele o seguinte: ó, essa informação que você está falando para mim, eu vou verificar para você. Porque quando você entra num segmento diferenciado, tem algumas informações, por mais que você estude, na hora, no dia a dia, no tete a tete com o cliente, vai surgir uma pergunta que você não vai saber responder. Se você falar para ele que você não sabe, você meio que se quebra a venda. Então tem que levantar e você tem que ser rápido, né? Meu pai sempre foi vendedor. O bom vendedor é o cara que atende, o atendimento dele é o diferencial. E quando acontece um problema, ele é o solucionador de problemas. Quanto mais rápido você solucionar um problema, você vai impressionar o cliente e você vai fidelizar ele. Porque através do bom atendimento, a venda era como se fosse uma consequência. O vendedor acaba sendo o amigão dele. Tem que ser o amigão, né? Tem que ser a companhia. A partir do momento que você vira amigo do seu cliente, ele começa a indicar para você, porque ele confia no que você vende. Maravilha. É o grande diferencial. Ótimo, Leandro. Muito obrigado por ter falado com a gente. Parabéns pro seu dia, viu? Obrigado e parabéns a todos os vendedores.